Este é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso tema hoje é sobre câncer de pulmão, que representa uma doença epidemiologicamente muito relevante. A diferença do que acontece com outras neoplasias, com outras formas de câncer, o câncer de pulmão ainda vem sendo diagnosticado muito tardiamente. Felizmente, estudos recentes têm mostrado que a tomografia helicoidal de baixa dose pode mudar esse cenário. Por essa razão, nós trouxemos para participar desse programa sobre prevenção do câncer de pulmão o Dr. Sérgio Pinto Ribeiro, que é chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas, e o Dr. William Lorenzi, que é médico do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital de Clínicas. Sérgio, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário epidemiológico? É uma boa pergunta, James. Primeiramente, a importância do câncer de pulmão, eu acho que isso aí tem que ficar muito claro, que a neoplasia é o câncer que mais mata no mundo, disparado. Isso aí não há a mínima dúvida desse processo. As pessoas pensam muito em câncer de mama, câncer de próstata, de cólon, mas o câncer de pulmão é a neoplasia que mais mata. E a terceira doença que mais mata no mundo, só perde para a cardiopatia isquêmica e para os acidentes vasculares cerebrais. Então nós estamos em terceiro lugar nesse processo e algo tem que ser feito. Mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo, por volta de 1,5 milhão de mortes por ano no mundo é esperado que aconteça todos os anos. Então realmente é uma doença muito importante. Algo tem que ser feito. Há muitos anos tem se feito um rastreamento da doença através de raio-x de tórax. Vários estudos, bem feitos até, não mostraram nenhuma diminuição de mortalidade nesse problema do câncer de pulmão. Então, o raio-x de tórax, ele detecta a doença mais avançada do que nós gostaríamos para poder interferir com o seu progresso. Isso não tem acontecido. Então, de uns anos para cá, começou alguns estudos mostraram que a tomografia computadorizada de baixa dose, ela poderia mostrar o câncer de pulmão em estágios precoces. Então, isso se chama rastreamento da doença, que tem vários benefícios. O rastreamento, quanto mais precoce, teoricamente, quanto mais precoce se pega a doença, maior é a chance de até curá-la. Isso não acontece até hoje com o raio-x de tórax, né, e com o câncer de pulmão com raio-x de tórax. O que tem se tentado, então, é isso, e estudos grandes agora mostraram que possivelmente se consiga detectar mais precocemente o câncer de pulmão, e esse estudo grande mostrou uma diminuição de mortalidade. O National Cancer Screening Trial, né, rastreou mais de 50 mil pacientes e parece indicar uma redução de mortalidade de até 20%. Mas o problema é que existem muitos falsos positivos quando se rastreia pacientes com tomografia. Qual é a tua impressão, William? A tomografia de baixa dose é um método extremamente sensível para se detectar nódulos. Então, quando se inicia um programa de screening com tomografia de baixa dose, a expectativa é que se vai encontrar uma quantidade muito grande de nódulos. O cálculo é que em torno de 24% das tomografias feitas anualmente vão ter uma nova lesão. Então, isso vai gerar um grande número de novos nódulos para serem avaliados. No entanto, de todos esses nódulos que vão aparecer, apenas 5 a 10% realmente vão precisar de uma investigação adicional, broncoscopia, biópsia ou mesmo ressecção. De modo que a grande maioria vão ser falsos positivos, vão ser pequenas lesões, geralmente sem sinais indicativos de malignidade, que não trazem nenhum sintoma ainda para o paciente, e que elas vão apenas precisar ser seguidas com novos exames de imagem. Isso tem uma série de implicações. Na verdade, a maior parte do trabalho dentro de um programa de screening vai ser lidar com os pacientes que provavelmente não têm a neoplasia. Que representa a maioria. Que representa a maioria. 96% dos nódulos detectados nesse estudo de 2011 não eram câncer. Eram benignos, né? Eram benignos. Mas, apesar de eles serem benignos, existe uma série de implicações. O paciente vai ser exposto à radiação, né, que é uma preocupação cada vez maior entre os médicos, né? O paciente vai precisar fazer pelo menos 2 ou 3 tomografias
não de baixa dose, tomografias comuns, né? E depois vai seguindo o programa anual com a tomografia de baixa dose. Existe o fator de ansiedade, as pessoas têm o nódulo, elas sabem que tem o nódulo e por mais esclarecidas que elas sejam, às vezes elas vão até mudar os planos de vida dela em função disso. Essas questões relacionadas ao rendimento dos métodos, elas são muito importantes justamente porque é necessário aumentar a especificidade do método, né? A especificidade diagnóstica do método. Sérgio, em relação à custo-efetividade, como é que nós podemos trabalhar esses resultados? É bastante complexo. Os nossos comentários aqui são baseados num grande estudo de 54 mil pacientes. Um grande estudo é bom, mas talvez não seja suficiente para nós generalizarmos o processo. Então, primeiro, a generalização do encontrado é difícil de nós termos certeza. Eu não posso transferir a população estudada, que foi nos Estados Unidos, a população estudada é talvez muito diferente da nossa população. Então, a generalização desses resultados fica muito difícil de nós conseguirmos. Segundo, tem toda uma ansiedade atrás do processo que a pessoa, sabendo que tem um nódulo pulmonar que possa ser câncer, gera muita ansiedade. A parte financeira também é complexa. Nesse estudo foi feito estudos posteriores mostrando que é custo efetivo fazer tomografia de baixa radiação durante 3 anos seguidos. Vale a pena e o custo-efetividade financeiro fica muito parecido com o screening ou com o rastreamento do câncer de mama e de cólon. Se nós aceitamos que gastar para fazer rastreamento em câncer de mama está bom, estamos gastando bem, nós podemos fazer isso com câncer de pulmão também. Então, baseado nesse estudo, financeiramente seria interessante fazer naquela população. Acontece que nós estamos numa população que potencialmente com as doenças granulomatosas nós encontraríamos muito mais nódulos do que talvez nessa população americana. É interessante essa questão da seleção da população-alvo, porque na medida em que a gente define melhor os grupos de risco, muito provavelmente a gente consegue melhor rendimento do método. Não é, William? Sem dúvida. Primeira etapa, antes da gente fazer a tomografia de baixa dose, a gente se perguntar se aquele paciente deve ser incluído num programa de screening. Para isso ele precisa ter um risco de neoplasia razoavelmente alto. Quando o paciente tem um risco muito baixo, ou seja, ele é muito jovem ou ele fumou pouco, provavelmente não vai haver uma relação custo-benefício adequada para ele. Atualmente, a recomendação da maioria das sociedades de oncologia e cirurgia torácica recomenda o screening para os pacientes que estavam no perfil deste grande estudo que nós já citamos, que basicamente são 3 condições. É o paciente ter entre 55 e 75 anos de idade, ele ter uma carga tabágica razoável, que seria pelo menos 30 maços ano, e que ele seja um tabagista ativo ou tenha fumado nos últimos 15 anos. Então essa é uma triagem baseada apenas em dados clínicos, que selecionaria de forma razoavelmente adequada os pacientes com maior probabilidade de terem uma neoplasia detectada na tomografia de baixa dose. Esse é o cenário atual, essa é a população em que a gente deve focar no momento com os dados que nós temos da literatura. Mas é claro que existem diversas tentativas, diversas linhas de pesquisa no sentido de melhorar a seleção desses pacientes para encontrar mais pacientes com neoplasia em estágio inicial cirurgicamente curáveis. Os métodos de imagem certamente vão melhorar nos próximos anos, como já são muito melhores hoje do que há 5 anos atrás. Então, provavelmente as tomografias a gente vai conseguir fazê-las com uma dose menor de radiação. Os métodos de análise dos nódulos por volumetria estão melhorando a cada dia, isso é bem perceptível. E existem ainda novos métodos bioquímicos, procura de genes, mutações que possam nos indicar um risco maior. E o que parece ser muito promissor
é a análise de compostos exalados. Como as neoplasias de pulmão têm contato com a via aérea, é factível, já foi demonstrado que é possível se encontrar uma assinatura bioquímica das neoplasias iniciais no ar que a pessoa exala. Isso ainda não existe comercialmente, não existem estudos grandes demonstrando isso, mas o futuro nos indica esse caminho. Provavelmente o somatório desses métodos é que venham no futuro a impactar, porque a essência é chegar a um diagnóstico mais precoce. Hoje em dia, só 20% dos pacientes chegam com o diagnóstico ainda em condições cirúrgicas, né? É importante que a gente consiga trazer um número maior de pacientes para essa condição de diagnóstico inicial, ainda precoce, com condição de ressecabilidade, com auxílio dos outros métodos que vão agregar maior curabilidade. Que foi o que aconteceu nesse estudo de 2011, né? E só lembrando que tem 7 grandes estudos que estão em andamento na Europa, em vários países diferentes, que a partir do ano que vem eles vão juntar esses resultados e provavelmente nós vamos ter, comprovar em populações diferentes, comprovar aquilo que foi mostrado nesse estudo americano. Muito bom, Sérgio. Bom, eu gostaria então de agradecer muito a presença do Dr. Sérgio Pinto Ribeiro e do Dr. William Lorenzi e dizer que ambos estarão à disposição por uma semana para o esclarecimento de dúvidas e para ouvir os seus comentários críticos. Eu sou James Fleck, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que deram a esse programa e convido vocês para uma próxima oportunidade. Obrigado.